Olá, boa tarde. Já me conseguem? Já estão a ouvir? Luís, Beatriz, a ouvir-me? Sim? A ouvir, certo? Ok, ótimo. É que o computador esteve no mecânico, a ver se não avaria mais. Só tinha 53 vírus. Ok? Só tinha 53 vírus. Ok? Como é que está a correr as aulas? Direitinho? Tudo direitinho? A terminar? Sim, Beatriz, diz lá. Queres falar antes, em vez de escreveres? Se não podes fazer, Beatriz, à vontade. Conforme quiseres. E aproveita que temos 5 minutos. Ainda bem, Luís. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Espera aí. Agora és tu. Aqui já está. Agora és tu que tens de carregar lá em cima no micro. Ainda não deves estar a carregar. Ainda não estás a carregar. Não dá? Deve ser por causa das permissões. Pronto, escreve então. Ou se não, se preferir, se vis que coisa, mandas o WhatsApp. Também pode ser, ou ligas. No final da aula, conforme quiseres. Se vis que... Se não, podes pôr aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ora bem, Abenildes, Lara, Maura, Ana Rita, Alexandrina. Buenas tardes a todos. Bem-vindos. Boa tarde, Cris. Okay. Estamos na reta final. Só maturam até quinta-feira. Beatriz, tens estas segunda, terça e quinta. Depois tens as duas avaliações. Ok? Eu penso que a data da última avaliação é 21. 21, contando os tais 5 dias para a frente, dá 26. Por isso, à partida, a data limite é dia 26. Mas confirmem se é 21. Eu acho que é 21. Boa tarde, Rui. Eu acho que a data da última avaliação é 21. Certo ou não? Quem é que está na Drybox? Pronto. 21 com os tais 5, no mínimo. Eu acho que até tem mais, que eu acho que pus mais que 5, já não me lembro. Mas nós dizemos sempre 5, que é para vocês estarem a contar com 5. Portanto, 5 dá 26, pelo menos até dia 26. Ela está aberta de certeza para terminarem. Quem terminar, depois as aulas ficam sempre libertas. Só quem não terminar é que existe aquela... Não é? Portanto, quem terminar, chega a dia 25, ou neste caso dia 26, imagina, as aulas continuam lá sempre. Sempre para ir vendo, revendo, fazendo testes. Ok? Passam para o módulo seguinte, comecem a falar com o vosso gestor, a gerir como é que está a situação de marcação do simulador. Exatamente, Beatriz. Se não conseguis concluir até aquele dia, 26, ok? Aparece a tal mensagem, 10 euros, 15 dias. Não, o último live é quinta-feira, Luís. É sim. Depois há aqueles lives que nós colocamos, que é de vez em quando às quintas-feiras, quando eu iniciar a próxima turma, há outra vez o MSR, normalmente a gente mete nos grupos todos. Às quintas-feiras normalmente eu abro a aula, portanto depois quem quiser assistir em direto a essas aulas pode repetir, não há problema nenhum, ok? Certo? Mas depois de formação live já não há mais nenhum, ok? Termina quinta-feira. Assim como na quinta-feira passada e nesta próxima quinta, todos os grupos tiveram acesso à vossa aula em direto. Exatamente, Diogo. Sempre. O só bloqueia se vocês não concluírem dentro daquele prazo. Ok? Quem terminar
Quem terminar, as aulas ficam sempre disponíveis. O próximo módulo é gravações. São 17 aulas e são gravações, Luís. Maura, não é depois desta quinta. Depois desta quinta tens 2 avaliações. Depois de fazeres essas 2 avaliações, automaticamente assume o módulo seguinte, é gravações. Entras na Drybox e está lá a aula. Todos os dias, sábado, domingo, uma, segunda-feira, terça, quarta. Ok? São aulas passadas, são gravadas, é fazerem uma aula por dia. E nem são aulas de hora e meia. Ok? São aulas, algumas de meia hora, outras 45 minutos. Ok? Que é para vocês fazerem isso, certo? Mas também irem fazendo testes gerais e naqueles temas que erram mais voltarem outra vez ao MCOM, reverem a aula, fazerem testes de treino, que é, entretanto, vão pedir o exame, portanto, não se esqueçam que é para continuar a fazer e agora sim a fazer os testes gerais. Já terminaram a formação, começam a fazer testes gerais. Isto depois de terminarem o MCOM, ok? Sim, claro. E depois as dúvidas, não é? Grupo do WhatsApp, como é óbvio. Está bem ou não? Está terminadas as dúvidas? Não, Beatriz. É sempre uma por dia. Porque vocês têm... Agora, o que vocês podem fazer é uma aula por dia do E-Condução e reverem e fazerem testes gerais do MCOM, porque aí não podem parar. Já terminaram essa formação, mas têm que fazer que é para estarem aptos para o exame e para manterem a matéria sempre fresca. Isso vocês podem depois para trás fazer tudo. O E-Condução é que também é. Reparem, estes timings é tudo para vocês também, para dar também tempo a que hajam aquelas burocracias de ver datas de exame, validar-vos as aulas, fazerem o simulador, porque a partir da 9ª aula do E-Condução, vocês marcam um simulador, têm que ir para a escola fazer as aulas, começam já a dar aulas práticas, mesmo antes de fazerem o exame teórico. Ok, Beatriz? O E-Condução não tem validade direta. Okay? O E-Condução não tem validade direta. Não é claro que não vão estar aí, certo? Ok? E que as aulas são curtas do E-Condução. Aquilo é... Algumas têm meia hora, 45 minutos. Vocês vão ver. Ok? Mas é muito útil. E vos vai fazer ganhar tempo depois para a parte prática. O simulador é 5 vezes... Regra geral, falem com o vosso gestor. Mas o normal é 5 vezes hora e meia. Agora imaginem que há vaga e podem fazer logo 3 horas de uma vez. Ok? Está bem? O simulador pode ser 25% da vossa formação. Está bem? Portanto, 25% de 32 horas dá 5 vezes hora e meia. Se vocês fizerem as contas. Ok? Ora bem, para nos atrasarmos mais, depois daqui para um bocado toda a gente quer ir ver a seleção e eu vou ver a seleção no carro. Tenho 1 hora, depois de terminar a aula, tenho 1h20 mais ou menos de viagem. Portanto, estamos no MCOM 15, portanto, aula 15. Portanto, em termos de aulas, faltam-nos a 16 e a 17. Vamos terminar a unidade 3, ok? E vamos dar também a unidade 4, deixando a unidade 5 para amanhã e a unidade 6 para a aula 17. Portanto, MCOM 15. E vamos falar desde os veículos de 2 rodas. Portanto, esta é a parte não nova, não vamos dar nova, porque já falámos em muitas situações, inclusive das características, ok? Portanto, vamos falar, e eu vou explicar já porque é que vamos falar aqui mais aprofundado um bocadinho dos veículos de 2 rodas, certo? Portanto, isto é a primeira parte. E depois vamos dar os equipamentos de segurança, e é aqui, inclusive, alguns já de vocês já disseram que saíram perguntas. Portanto, vamos falar na segurança ativa e na segurança, pus isto de letra grande, passiva. Portanto, alguns de vocês já saíram, portanto, vai ser um complementar das últimas 2 aulas que andamos a dar e que já falámos no cinto de segurança, já falámos no airbag, já falámos no ABS, ok? Portanto, nos sistemas de retenção para crianças, as cadeirinhas do bebê, certo? Portanto, já falámos nisto, vamos reforçar. Terminando isso,
o que vocês têm aqui, ok, é uma parte que nós já falamos no MSR. Portanto, um bocadinho, neste caso, na altura falamos um bocadinho, agora vamos falar de tudo, embora eu normalmente, mesmo no MSR, dou logo o principal e o que vos vai ser questionado, que tem a ver com a condução, a interação que nós temos que ter perante os outros peões, principalmente peão criança, idoso e invisual, ou portadores de alguma deficiência. A comunicação, esta vai ser falada agora, a situação da comunicação, ou seja, como condutor de automóveis ligeiros, o cuidado que temos que ter quando estamos perante veículos de duas rodas e veículos pesados. Depois, a importância da comunicação e aquilo do civismo e da condução defensiva. Portanto, vamos voltar a o que é condução defensiva, são as perguntas que vos saem, certo? Como é que eu posso evitar, ou como é que eu pratico essa condução defensiva, certo? Portanto, esta última parte da aula, a partir daqui, já foi dado e simplesmente agora o que vamos falar aqui vai ser recalcado. Ok? Vamos iniciar então pela situação dos motociclos. E porquê é que nós falamos aqui, e eu agora esqueci-me, deixem-me só ir aqui buscar, enganei-me, não era nada disto que eu queria. Drive, vídeos, falta-me aqui o vídeo seguinte. 19. Ok. Muito bem. Ok. Muito bem. E então, porquê é que nós, ou porquê é que é importante nós reforçarmos esta ideia e falarmos aqui dos motociclos? Na última aula do tema, ou seja, na aula 17, na aula de quinta-feira, quando nós falarmos na habilitação legal para conduzir, a habilitação legal para conduzir tem a ver com principalmente a categoria que vocês estão a tirar, ou seja, vocês estão a tirar a carta de automóveis ligeiros, que vocês vão aprender na quinta-feira, que pode ser atribuído à categoria B. Portanto, quando vos sai em algum teste com a categoria B, que veículos eu posso conduzir, estão-se a referir à carta que vocês estão a tirar. Portanto, em vez de dizerem eu estou a tirar a carta de automóveis ligeiros, vocês podem dizer eu estou a tirar a carta da categoria B. E esta carta, a categoria B, independentemente de vocês terem ou não equilíbrio, independentemente de vocês saberem ou não andar de motociclo, vai-vos permitir, sem nenhum tipo de formação extra, sem aula prática de motociclo, vocês vão poder conduzir, logo que tirem a carta, vão poder conduzir motociclos até 50 centímetros cúbicos. Se já tiverem, ou quando chegarem aos 25 anos, vocês, para além de conduzir os 50, aliás, vão poder conduzir o motociclo até 125 centímetros cúbicos. Ou seja, a própria lei, sem vocês obterem nenhum tipo de formação específica, vai-vos dar autorização para vocês conduzirem motociclos, ok? Até 50 quando tiram a carta, ou se já tiverem 25 ou mais, ou quando chegarem aos 25, vai-vos permitir conduzir um motociclo até 125 centímetros cúbicos, 11 kW. Então, nós decidimos incluir um bocadinho de uma aula, ok? A falar nos perigos, nas características e em certas regras específicas e importantes que vocês têm que ter noção quando se lembrarem, independentemente de já terem andado, às vezes até nem de bicicleta sabem andar, por exemplo, ok? E propuserem-se, ok, como a carta me permite conduzir, então deixa-me experimentar. E então é preciso nós termos alguma noção, e acho que faz sentido isto que nós pensamos. Mais uma vez, é algo que eu vos garanto que, se calhar, colegas vossos que estão a tirar formações na escola A, B, C, D ou E, F, G, que se calhar nem ouviram falar, portanto, nem pensaram sequer nesta situação, mas é algo para além do básico e para além daquilo que nós já falámos, que é a parte das características. Portanto, já vos saiu perguntas, de certeza absoluta, porque nós também já falámos no MSR, que características dos motociclos, e vocês pensam assim logo. Em termos de veículos, é o veículo mais frágil, certo? Porque não existe proteção, não existe aquela carroçaria que nos protege em relação
aos outros automóveis, certo? Portanto, quando caímos, quando batemos, somos nós o para-choques, certo? Boa tarde, Paulo. Portanto, é um veículo instável, portanto, tem muita instabilidade, é preciso equilíbrio para o conduzirmos. É um veículo, como vocês estão a ver aí, muito mais sujeito às irregularidades da via, à sujidade da via, ao óleo, à água, ok? A situação das irregularidades, dos buracos, das lombas, das marcas rodoviárias. Portanto, obviamente isto não é novidade para vocês. Nós já falámos nesta situação. Ok? Já falámos na situação, por exemplo, específica que eles têm que circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. Imaginem, vocês se lembram de tiraram a vossa cartinha, ok? Tem carta de ligeiro e, olha, hoje vou dar eu até sei andar, vou dar uma volta no meu motociclo. Ok, tenho até 50, eu tenho 20 anos, posso conduzir à vontade e arrancam e esquecem-se de ligar as luzes médias. Certo? Esquecem-se de ligar as luzes médias, a polícia vem, contornação grave. Basta mais uma grave para a vossa carta ficar cancelada. Isto é só um dos aspectos, ok, que é uma contornação grave, mas há outros aspectos muito mais importantes, que é a situação de vocês terem noção do perigo. Eu costumo dizer que há 2 tipos de condutores de motociclos que eu conheço. Sabem quais é que são? Os 2 tipos de condutores de motociclos que eu conheço? Os que já caíram e os que vão cair. E, aliás, mais uma vez, e se vocês estes últimos dias, este último fim de semana, vocês meterem e procurarem acidentes, vejam quantos motociclistas é que morreram este fim de semana. Certo? Não ouviram nenhum? Ninguém ouviu notícias? Foram vários. Se vocês forem ver, só neste fim de semana foram vários motociclistas que morreram. Ok? Certo? Portanto, e ontem foi um miúdo de 14 anos e o pai está em estado grave. Celurico da beira ou qualquer coisa. Veio um senhor que veio contra eles. O filho morreu, 14 anos, e o pai está grave. Se calhar é muito grave. Ok? Portanto, é preciso vocês terem atenção a isto. Abniles, nós vamos falar na aula 17, na última aula disso, mas hoje já disse que é até 50, logo que tiram, ou se tiverem mais de 25 anos, ou quando tiverem mais de 25 anos, até 125 centímetros cúbicos. Portanto, vai-vos ser autorizado. E por isso é que eu estou aqui, entre aspas, a perder um bocadinho de tempo a falar nisto, da situação dos motociclos, a falar-nos para além daquilo que nós já tínhamos falado em relação às características, à parte da instabilidade, à parte mais sujeito às irregularidades de via, obviamente mais sujeito às condições atmosféricas. A importância, e já que estamos agora a olhar aqui para o motociclo e vermos 2 pessoas em cima, não se esqueçam, só pode ser transportado no motociclo uma pessoa que tenha mais de 7 anos. Portanto, alguém com menos de 7 anos não pode ser transportado no motociclo. Nem todos os motociclos que não tenham aquela caixa rígida, porque há aqueles que têm, tipo os quadriciclos, é obviamente obrigatório o uso do capacete. Certo? E como eu estava a dizer, quando nós vemos ali 2 pessoas em cima do motociclo, é preciso que a pessoa transportada, o passageiro transportado, tenha noção que ele próprio tem muita importância na estabilidade do veículo. Não é o condutor estar a fazer força para um lado e o passageiro que vai atrás começa a se abanar e fazer força para o outro lado. Portanto, obviamente é muito mais importante... temos que dar muito mais importância ao passageiro transportado no motociclo, porque ele próprio, em grande parte, também tem influência na estabilidade desse mesmo veículo. Ok? Por isso é que nós falamos aqui, neste tipo de situações, algumas coisas a relembrar, o tornar-nos mais visível aos outros, a situação da utilização das luzes, como já falámos, ok? A situação da utilização de... atenção, a única coisa obrigatória em termos de segurança é o capacete, mas devemos utilizar o casaco de proteção, nas partes, luvas, ok? Diretamente é obrigatório? Não, mas devemos utilizar, principalmente a que nos protejam naquelas articulações, certo? Portanto, utilizar botas sem cordões, porque os próprios cordões podem meter-se na corrente da moto. Portanto, são tudo coisas, às vezes, mínimas, que são muito importantes. Ok? Portanto, em relação a esta situação do motociclo, está percebido ou acham que é preciso perder mais tempo em relação a isto? As perguntas colossais são isto.
Por exemplo, transportar carga. Já falámos isso. Para transportar carga no motociclo tem que ser num reboque, só de um eixo. Portanto, não podemos levar uma carga num motociclo. Como, por exemplo, numa bicicleta, de um lugar não podemos transportar outro passageiro, como às vezes sentámos ali em cima do quadro, não é? Como a gente fazia. Se calhar, hoje em dia nem era muito normal, mas antigamente fazia-se muito isto. Sentávamos alguém ali naquela parte verde, não era? Certo? Obviamente que não. É de um lugar, é de um lugar. Ok? Está percebido isto do motociclo ou não? Pá, regras básicas. Não podemos conduzir com as mãos fora do guiador, a não ser que seja para assinalar uma manobra, que vamos mudar de direção. Às vezes acontece, quer seja velocípedes, quer seja motociclos, não terem... há muitos motociclos que não têm, por exemplo, os piscas. Agora quase todos têm, mas há muitos que não têm. Então temos que assinalar manualmente. Ok? Seguir com os pés fora dos pedais. Certo? Levantar a roda da frente ou levantar a roda de trás. Ou seja, fazer cavalinho ou fazer égua. Ok? Podemos seguir a par. Atenção, quando são dois, podem seguir a par. A partir do momento que são mais de dois, tem que seguir em fila. Isto é válido para os motociclos e também para os velocípedes. Tá? Está percebido isto? Sim ou não? Pronto. É obrigatória a utilização das luzes em todos. É obrigatório capacete, menos naqueles que tenham caixa rígida. Ou seja, aqueles que têm aquela capota. Certo? Está percebido? Ok, muito bem. Portanto, reparem. Só para repetir, que é para vocês ficarem isso. Sim, Diogo. À frente, branca. E tem que ser... Não pode ir a pescar. E atrás pode ser vermelha e pode ir a pescar. Se tiverem. Agora, devem ter. Percebem? Ou seja, isto faz parte do sistema de iluminação. Portanto, mesmo os velocípedes, para nos tornar mais visíveis, ok, pode utilizar a luz. Para a frente tem que ser sempre branca, para trás é vermelha. Atrás é vermelha e pode ir a pescar. Para a frente tem que ser branca e tem que ser fixa. Portanto, para a frente não pode ir a pescar. E depois tem aqueles refletores nas rodas que às vezes utilizam, que ajuda muito mais a tornar-nos mais visíveis. Ok? Só para terminar, veículos duas rodas. Imprevisibilidade da trajetória, requerem cuidados especiais, pois são veículos em que o condutor necessita de estar constantemente a manter o equilíbrio. Os velocípedes são frequentemente utilizados por crianças e adolescentes, portanto, que não têm tanto conhecimento, obviamente, sobre o perigo, nem sobre as regras. Ok? Devido à sua pequena dimensão, têm tendência a enfiar-se entre os automóveis. Ok? Que é aquilo que eu disse que era falta de civismo, que eles tinham que manter, que nós falámos nisto, mas simplesmente muitas vezes quando está a fila, eles em vez de se manterem numa trajetória retilínea, na trajetória, ou seja, atrás dos veículos, mantendo a posição, não, metem-se entre os veículos, coisa que não pode, não é permitido por lei. Não se esqueçam, como condutores, a distância lateral, e não hoje aconteceu de chamar a atenção um aluno, atenção ao 1,5 m, que nós já falámos, portanto, sempre que seja para ultrapassar um veículo de duas rodas, 1,5 m. Não temos espaço para dar 1,5 m porque temos uma linha contínua. Temos que ir atrás desse veículo até termos espaço para conseguirmos ultrapassá-lo em segurança. Ok? Atenção sempre aos ângulos mortos. Estes veículos são propícios a meterem-se entre os veículos. Certo? Ok? Muito bem. Parte seguinte. Vamos por aqui. E vamos falar segurança ativa. Já ouviram falar ou não? Sim ou não? Segurança passiva. Atenção, que isto é-vos perguntado até no exame de condução. É das perguntas que mais os examinadores fazem e gostam de fazer. Diz-me um exemplo de segurança ativa e diz-me um exemplo de segurança passiva. E muitas vezes eu estou a dar aulas e digo assim, olha, segurança ativa, diz-me os dois tipos de segurança que conheces. E vocês
Ficam a olhar para mim. Ativa. Vocês têm que pensar que a segurança ativa é tudo aquilo que minimiza o risco da existência do acidente. Pode minimizar, como pode evitar o acidente, ok? Portanto, pode evitar o acidente ou minimizar o risco de termos esse acidente. Então, o que nós temos que pensar aqui é tudo o que nós podemos fazer, certo? Que possa evitar termos o acidente. Desde a parte da condução defensiva, desde a parte da nossa responsabilidade, da atenção, das campanhas de sensibilização, se conduzir, não beba, tudo isto são princípios de segurança ativa. Diretamente, coisas no veículo. Os travões, nomeadamente o ABS ou qualquer outro sistema de travagem, certo? Ou seja, nós em vez de virmos bater, travamos, então é um princípio de segurança ativa. Os travões, porque podem, certo? Ou faz com que a gente vá mais devagar, acabe por bater mais devagar, certo? Ou então faz com que, deixa eu ver se eu consigo, ok? Ou então faz com que a gente até consiga evitar o acidente. Portanto, o sistema de travagem, certo? Ou, nomeadamente, o ABS. E já agora, falando no ABS e complementando, porque já falámos disto quando demos o sistema, ok? O ABS evita o bloqueio das rodas em caso de emergência. Já vos saiu esta pergunta, certo? Certo ou não? O que é o ABS? Pois já saiu. Mas eu já tinha falado nisto. Então, isto é a revisão. Em relação ao que é o ABS, nós já tínhamos falado quando demos o sistema. Ok? Certo. Portanto, mais campanhas de sensibilização. Já agora, o triângulo de pré-sinalização. Sabem o que é o triângulo de pré-sinalização? O triângulo que se coloca quando? Em caso de avaria ou de acidente. Vamos já falar também a que distância, qual é a contornação. Vamos já lá chegar ao triângulo. Embora eu já tenha dito numa aula anterior, a distância, a que tem que ser visível. Falta depois dizer-vos as contornações. Ok? Mas vamos voltar a repetir. Mais, qualquer tipo de sinalização. Por exemplo, sinais de perigo, o que é que nos fazem? Moderar a velocidade. Rotundas, portanto, as rotundas, a sinalização, é tudo princípios de segurança ativa. Ok? Entendido? Perceberam o que é ativa? Agora, porque é que o triângulo é ativa? Alguém tem noção? Por que é que nós colocamos o triângulo? Para que é que se coloca o triângulo? Para quê? Exatamente. Para evitar acidentes. Lá está na parte do minimiza o risco da existência do acidente. Sabem porque é que eu faço esta pergunta? Porque normalmente, depois de nós darmos segurança ativa e segurança passiva, ok? Vocês dizem assim, ou gostam de decorar, e há muitos formadores que vos dizem, ativa é antes do acidente, passiva é depois do acidente. E vocês ficam com essa ideia e dizem, então o triângulo de pré-sinalização nós colocamos depois do acidente. Então é passivo. E é o que vocês pensam. Não. O triângulo de pré-sinalização é ativo porque é colocado para evitar outros acidentes. E por isso é que faz parte da segurança ativa. E daí muitas vezes a vossa confusão. Ok? Então, segurança passiva é tudo o que nos protege em caso de acidente. Ou seja, minimiza tudo que minimiza o risco de termos lesões. Aqui existem muitos, desde
Olha, agora falamos. Capacete. Cinto. Segurança. Sistema de retenção para crianças, as cadeirinhas. O airbag. Agora, que é um dos que sai mais. Certo? Encosto, cabeça. Certo? Já agora, em cima, podemos pôr, na ativa, podemos pôr o volante. Virámos e evitamos o acidente, por exemplo. Ok? É só mais um exemplo. Mas normalmente os que saem é, na ativa é o ABS e na passiva, normalmente o que sai é o airbag. Agora, é pergunta de exame. O airbag não é um sistema obrigatório. O que é obrigatório os cintos terem? Os veículos terem cinto de segurança, certo? O airbag não é... É claro que agora quase todos os carros têm airbag. Vocês vão comprar, regra geral tem. Mas não é um sistema obrigatório. Isso é essa a pergunta. Não é como o cinto de segurança, que é obrigatório os carros terem e nós temos que os utilizar. Perceberam? Portanto, o airbag, atenção, não é obrigatório. Já vos saiu esta? Já vos saiu? Já? Pois. E acertaram? Acertaram? Sim? Ah, ótimo. Ok. Não é. Aliás, agora nem tanto, mas antigamente vocês chegavam lá, olha, quer com airbag ou sem airbag? Ok, Diogo. Dizem, agora não, agora todos têm. Normalmente é uma opção, agora até tem lateral, ok? Tem vários, certo? Tudo, obviamente, para a nossa proteção. A Alexandrina, é aquela almofada que em caso de acidente dispara e vocês ficam tipo uma almofada. Tem no volante, no centro do volante, tem no lado do passageiro, às vezes até tem nas portas. E em caso de um embate mais forte, claro, Luís, os antigos não têm. No embate mais forte, Alexandrina, aquilo dispara, certo? É tipo uma almofada, que é para nos amortecer o impacto. Percebeste, Alexandre, no que é? Deixem-me ver se eu tenho aqui. Espera aí, que eu devo ter aqui. Estou aqui. Acho que agora vai disparar. O encosto de cabeça, estão a ver ele a ajeitar, que é importante, que é para a gente ter aqui uma proteção na cabeça sobre algum impacto. Por isso é que o encosto de cabeça também é passivo. Protege esta parte da cabeça. Estão a ver ali? Ele a ajeitar. Deixem-me ver se ele vai disparar o airbag. Eu acho que sim. Há aqui uma imagem qualquer que ele dispara o airbag. Então é mais uma coisa que vocês podem ajeitar no banco. O encosto de cabeça. Verem aí. Não, isto são as cadeirinhas. Ah, está aqui. O airbag está aqui, olha. Que é, Alexandrino? Olha, travou. Deve ser para trás, então. Onde é que está? Eu já vi para aqui aquilo a disparar. Está difícil. Deixa eu ver se... Isso é o cinto, prendeu. Isto ainda está a falar no cinto de segurança. Não se esqueçam aquela coisa que eu dizia sempre. O cinto prende-nos à vida, não nos prende ao banco. Ou seja, para vocês se mexerem para olhar. Numa travagem brusca. É que ele prende, que é para a gente não sair dali. Certo? Acho que já vai ser a seguir agora. Isto repete várias vezes a mesma coisa. Não, está um encosto de cabeça. Fogo. Onde é que está o airbag? Cinto de segurança, encosto de cabeça, sistema de rotação para a cabeça. Se calhar é a seguir. Já vos vou mostrar isto outra vez. Fogo. Eu acho que tinha ali, que eu acho que vi há bocado, só que... Cinto de segurança.
Está aqui. Ok, capacete. Já vai ser a seguir agora. Estão a ver ali? Alexandrina, viste ali o airbag? Ok? Pronto. Está percebida a diferença entre segurança ativa e segurança passiva? Sim? Pronto. Em relação ao cinto de segurança, não se esqueçam. Em todos os veículos que tenham cinto de segurança devem ser utilizados obviamente, pelo condutor e pelo passageiro. Atenção a isto que eu vou falar agora. A não utilização do cinto de segurança é uma contornação leve. Se eu perguntasse, vocês iam dizer que era grave. Não. Se vocês não fizerem uso do sistema do cinto de segurança, a contornação é leve, é multa. E a responsabilidade recai do próprio, a não ser que o próprio seja menor de idade. E a partir daí, quando se transporta um passageiro menor, sem que ele faça uso ou do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças, dependendo daquela situação que nós falámos, idade, qual era a idade? Qual era a idade? Exatamente, e qual é a altura? 1,35 m, certo? Portanto, imaginem, é menor de idade, certo? Tem os tais menos de 1,35 m, menos de 12, sistema de retenção para crianças, tem ou mais de 1,35 m, ou 12, ou mais, cinto de segurança. Mas a pessoa, certo? Apesar de utilizar cinto de segurança, não deixa de ser menor, porque pode ter 13, pode ter 14. E aí a responsabilidade recai sobre o condutor. Não é perguntas que saem que tem lá é mãe ou pai. Não, é sobre o condutor, sobre o responsável do veículo naquela altura. Ok? Portanto, se o passageiro for menor e não fizer uso do sistema de retenção, quer seja o cinto, quer seja o sistema de retenção para crianças, a responsabilidade recai sobre o condutor e a contornação é grave. Já agora, pode ser maior de idade, mas seja uma pessoa que seja inimputável. Sabem o que é isto? Alguém que possua uma deficiência que não tenha noção, seja, pode ser uma deficiência cognitiva, como pode ser outro tipo de deficiência que simplesmente faça com que essa pessoa seja inimputável, ou seja, que não tenha capacidade para decidir ou de saber as coisas por si só. E aí a responsabilidade também é do condutor e é uma contornação grave. Agora, vocês, maiores de 18 anos, o condutor, certo? Que se tem carta, também tem. A responsabilidade recai sobre o próprio, se não usar cinto, e é uma contornação leve. Leva ao pagamento de uma multa. Perceberam a diferença? Sim ou não? Está percebido o que eu disse? Ótimo. Portanto, não esquecer. Depois, vamos falar já no sistema de retenção para crianças, a cadeirinha. Lembrem-se, se uma criança, então, tiver menos de 1,35 m e tiver menos de 12 anos, tem que fazer uso de um sistema de retenção, sendo que esse sistema de retenção, sai mesmo esta pergunta assim, o sistema de retenção para crianças tem que ser adaptado, não esqueçam, peso e tamanho. Lá diz idade, não é idade, é peso e tamanho. Para já não sei de nada, Diogo. Para já não sei de nada. Em relação ao condutor, sei que tem que andar com as duas mãos no volante, exceto para meter velocidades. E pouco mais. Ok? Agora, cabeça de fora não. Óbvio, porque tem que ir bem sentadinho. Agora, ter ali o braço, que eu saiba,
Diogo, não. Agora, não vieram nada. Pode estar em Diário da República, mas não estar ainda, certo? E não saiu ainda. Ok, Diogo? Pronto. Portanto, não se esqueçam. O sistema de retenção para crianças tem que ser adaptado ao tamanho e ao peso. A idade não conta. E estão aqui os tais 5, que há uma pergunta que vos sai. Quantos sistemas de retenção para criança existem? São 5. São os que vocês estão a ver aí. 0, 0 mais, grupo 1, grupo 2, grupo 3. 0 até aos 10 quilos. 0 mais até aos 13 quilos. Grupo 1, dos 9 aos 18. Grupo 2, dos 15 quilos aos 25 quilos. E grupo 3, dos 22 aos 36 quilos. Ok? São 5 grupos. Portanto, estamos falados. Não se esqueçam daquilo que eu falei na última aula, mais uma coisa a relembrar. Uma criança até 3 anos, mesmo existindo lugares atrás e cintos atrás, pode ser transportada no banco da frente, como vocês estão a ver aí na imagem de baixo. Estão a ver aí o vídeo, certo? Aquela imagem de baixo. Como é uma criança que necessita, por parte do condutor, da pessoa que está a acompanhar, se vai sozinha no carro, se vai só o condutor e essa criança. Se essa criança é um tipo de criança que necessita por mais cuidados, se for atrás, vai fazer com que o condutor vá super, hiper, mega distraído e já sempre, se calhar, olhar para trás. Então, é permitido uma criança até 3 anos ser transportada no banco da frente, como vocês estão a ver aí, com a cadeirinha virada para o banco, e não se esqueçam que o airbag do lado do passageiro tem que ser desligado. Então, se o carro tiver airbag, tem que desativar. Tem lá, vocês abrem a porta do carro, tem lá um orifício que normalmente é com a chave do carro, vocês rodam e aquilo fecham e esse airbag fica desligado. E aí podem transportar, então, a criança até 3 anos. Ok? Sistema de retenção para crianças, feito. Cinto, está explicado o que é leve, o que é grave. Certo? A grave sai, que é quando um condutor é ele o responsável transportando um menor sem que ele faça uso do sistema de retenção, quer seja o cinto, quer seja o sistema de retenção para crianças. Portanto, não esquecer isto. Ok? ABS também já falamos, segurança ativa. Vamos agora falar no triângulo. Ok? Voltamos já para trás. Em relação ao triângulo de pré-sinalização, primeira situação. A contornação, regra geral, a contornação para a não colocação do triângulo de pré-sinalização quando obrigatório é uma contornação grave. E eu vou repetir, quando obrigatório. Porque se o veículo estiver imobilizado em segurança, se o veículo for visível a pelo menos 100 metros, é dispensável o uso do triângulo de pré-sinalização. Portanto, só é obrigatório vocês colocarem o triângulo de pré-sinalização se o vosso veículo representar um perigo para os outros. Ou seja, que não seja reconhecido a pelo menos 100 metros. Não sendo, ok? Não sendo reconhecido e vocês não fizerem uso do triângulo de pré-sinalização, é uma contornação grave. Na autoestrada e vias equiparadas, ou seja, autoestrada e via reservada a automóveis e motociclos, independentemente do obstáculo ser visível ou não, é sempre obrigatório a colocação do triângulo de pré-sinalização. E aqui, se não for utilizado, a contornação passa a ser muito grave. Regra geral, contornação grave, quando obrigatório, a não utilização do triângulo de pré-sinalização é uma contornação, regra geral, grave. Na autoestrada é sempre obrigatório e a sua não colocação é uma contornação muito grave. Agora, não se esqueçam,
o procedimento é sempre este. Quando necessário e de dentro para fora do veículo, vocês têm que fazer o seguinte: notam alguma avaria ou aconteceu algum tipo de acidente, certo? A primeira coisa que vocês fazem é luzes de perigo. Se for avaria, antes de porem as luzes de perigo, o que é que vocês podem fazer? Tentar colocar o veículo num local mais seguro possível, ou seja, se possível até retirá-lo fora da faixa de rodagem. Ok? Não é possível. Ok, luzes de perigo, 4 piscas, dentro do veículo. Depois saem fora e houve alguém que um dia destes pôs uma questão dessas que o outro formador esteve a responder. Abrem a mala, porque normalmente é lá que está quer o colete, quer o triângulo, e primeiro pegam no colete, ok? Não precisam de sair com o colete de dentro do carro logo, não, porque normalmente nem está acessível. Portanto, saem do veículo, normalmente está na mala, abrem a mala, vestem o colete e depois sim vão colocar o triângulo. E o triângulo, não se esqueçam, é aquilo que vocês estavam a ver ali. Aqui. Contam os 30 passos, ok? Porque o triângulo nunca poderá ser colocado a menos de 30 metros do que vocês querem sinalizar, ou seja, do veículo ou do obstáculo. Não pode ser colocado nunca a menos de 30 metros. Mas a condição principal é ser visível a 100. O que é que eu quero dizer com isto? Para o triângulo tem que ser visível a 100 metros. Imaginem que vocês têm uma curva, então vocês têm que colocar antes da curva. Ou seja, têm que colocar a 40 ou a 50 metros. Portanto, o triângulo nunca poderá ser colocado a menos de 30 metros do veículo e tem de ser sempre visível a 100. Atenção que quando eu falei há bocado na contornação, não se esqueçam que basta falhar ou o colete, ou a distância do triângulo, ou as luzes de perigo, qualquer uma destas falhas, ou a falta de sinalização, ou a falta completa de sinalização de um veículo avariado na autoestrada, é contornação muito grave. Não é só não colocarmos o triângulo. É o colete, é a utilização das luzes de perigo. Já agora, se for de noite, mínimos. Luzes de presença. Estamos parados. Há alguma dúvida em relação ao triângulo pré-sinalização? Nada? Isto sai. Ok? Já agora, outros sistemas de segurança ativa. Aqueles sistemas que existem agora, para além do ABS, aquele sistema de controle de estabilidade do veículo, que às vezes aparece um veículo amarelo e tem assim tipo uns raios atrás, certo? Parece. Então, todos os controles de estabilidade do veículo que agora existem, certo? O AGR e essas cenas todas, tudo isso, exatamente, Maura, é mínimos e luz de perigo é sempre. Luz de perigo, colete e triângulo. Isso é sempre. Ok? À noite, deixamos também os mínimos. Ok? Portanto, em relação à segurança ativa, para além do ABS, que normalmente é com o SHAI, podem, ok, também, certo? Conhecimento, para ficarem com conhecimento, obviamente, qualquer sistema que exista agora no veículo, em termos de estabilidade, o ESP, como vocês devem ter lá um botãozinho nos carros mais recentes, tem lá, de certeza absoluta, ok? Porque é chamado, para vocês perceberem melhor, é controle de estabilidade, ou seja, ajuda o veículo a ficar mais estável numa curva, ok? Certo? Portanto, tornar o veículo mais estável, ou seja, que não perca tanto o equilíbrio. Certo? É só mais para vocês terem esta noção. Pronto. Em relação a isto, está tudo. E neste caso, já agora apontem aí, primeira palavra-chave, número 71. 71. Ok?
Muito bem. Este vídeo, esta parte do vídeo já é igual para vocês. Portanto, já vimos. O que nós vamos falar aqui é comportamento que, como condutor, nós temos que ter perante os utentes de maior fragilidade da via pública. Numa aula, algures, falámos o que é que para efeitos de circulação é considerado peão, e na altura falámos uma pessoa em patins, trotinete sem motor, skate, cadeira de rodas, carrinhos de mão, carrinhos de bebê, Segways, que é aquelas cenas dos que seguranças andam, motocultivadores conduzidos à mão, aqueles motocultivadores. Então, tudo isto, para efeitos de circulação, é considerado peão. Velocípedes conduzidos à mão ou velocípedes conduzidos com uma criança até 10 anos. Lembram-se disto? Certo? Sim ou não? Falámos na aula 7. Aula 7 do MCOM. Depois, no MSR, falámos que nós temos que ter cuidado perante todos os utentes de maior fragilidade, perante todos os peões, mas tínhamos que individualizar 3 tipos de peões. Quais? Lembram-se? Quais é os tipos de peões que requerem por parte do condutor uma atenção especial? Rápido. Os idosos, mais as crianças, obviamente, e os peões com algum tipo de deficiência. Certo? Peões, crianças, porquê? Têm dificuldade em concentrar-se, com a brincadeira esquecem-se das coisas e dos que o rodeia, têm um campo visual muito menor, são de menor estatura, apreciam mal as distâncias e as velocidades, ou seja, são tipos de peões imprevisíveis. Obviamente, são, dentro dos peões, são os que necessitam, okay, de uma atenção especial. Depois, o peão idoso, porque tem dificuldades em deslocação, certo? Ou seja, o equilíbrio, já não veem tão bem, já não tem tanta percepção de veículos a aproximar-se, já não ouvem tão bem, ok? E, obviamente, vão fazer com que normalmente demoram muito mais tempo a atravessar a via pública e uma pessoa tem que ter um bocadinho mais de paciência e de esperar que eles terminem essa passagem. Depois, há a situação do peão com deficiência, que pode ser uma deficiência visual, por exemplo, não ver, pode ser cego, como vocês já viram aí, tem aquela menina a passar a via, certo? Como pode ser uma deficiência física, como pode ser uma deficiência psíquica, ok? Obviamente, esse tipo de peões vão também requerer, por parte do condutor, uma redobrada atenção. Tipos de perguntas, que foi, já falámos em tudo em relação ao peão, já falámos nos direitos e nos deveres, a situação das passadeiras, em que regra já elas têm prioridade, a não ser que tenha sinalização luminosa, e também já demos a sinalização luminosa, como vocês veem. Esta parte da aula é a parte de nós lembrarmos muita coisa. Das perguntas que vos vão sair relacionadas com isto. A situação deles circularem nos passeios ou na berma, a situação de não ter berma nem passeio e eles terem circular de frente para os veículos. Sai perguntas, com certeza já vos saiu, este peão está a circular corretamente? E vocês lá vão ver. Ok, tem berma, tem passeio. Ele está na berma, está no passeio, fixe. Não tem berma, não tem passeio. Vamos lá. Está a circular de frente para nós, fixe. Está a circular bem. Está a circular de costas, está a circular mal. Ok? Certo? Então, este tipo de questões que vos vai sair. Uma que sai muitas vezes, como condutores, não se esqueçam, mesmo não existindo passadeira, quando mudamos de direção, ok? Ao mudarmos de direção, se encontrarmos um peão já a fazer o atravessamento, mesmo não existindo passadeira, como nós estamos a mudar de direção, temos que deixar o peão concluir. Lembram-se desta ou não? Tudo o que eu estou a dizer é novidade para vocês ou já não é? Já não pode ser. Certo?
Pronto. Está aqui o do pesado. O do pesado, desculpem, dos idosos. Ou do pesado. Já estou a pensar no que vou falar a seguir. É o que dá. Pronto. E depois tenho aqui a parte dos deficientes, que pode ser motores, pode ser invisuais. Estava a pensar em mim, pesado, ou estava a pensar no que vou falar a seguir? Está segunda-feira é sempre complicado. Uma pessoa parece que vem pior do fim de semana do que da semana. Ok, tal senhora que eu falei há bocadinho. Uma pessoa descansa demais no fim de semana e depois primeiro que entre no ritmo. Pronto, obrigatoriedade como condutores moderarmos a velocidade. Sempre que estamos perante aglomerado de pessoas, passadeiras, perante esta sinalização que vocês estão a ver aqui do lado direito. Ok? Portanto, obviamente, é a obrigatoriedade de, como condutores, circularmos com uma velocidade mais moderada devido à fragilidade deste tipo de peões. Em relação aos veículos pesados, portanto, os veículos de duas rodas já falámos. Posso avançar esta parte. A situação da mudança de direção que eu falei. Okay? Mesmo não existindo passadeira. Okay? Hoje antecipei-me um bocadinho ao vídeo. Pronto. Os veículos de duas rodas já falámos. Isto é a tal situação da distância de segurança. Atenção a este tipo de situações. Quer sejamos condutor do motociclo, quer sejamos o condutor do automóvel. Atenção a abrirem as portas, como condutores de automóveis. Atenção, e seja, foi um motociclo, podia ser um pesado ou podia ser outro ligeiro. Portanto, não abrir as portas enquanto esteja um veículo a aproximar-se, como é óbvio. Em relação ao motociclo, verem bem este tipo de situações, verem se está lá um passageiro ou condutor dentro do veículo e que possa abrir a porta. Okay? Que é para não acontecer estas situações. Pronto. Em relação então aos veículos pesados, já agora a situação que nós falámos, eles se meterem entre os veículos. Okay? Este vídeo também não é novo, já o vimos no MSR, devem se recordar. Em relação à situação de eles poderem ir a pé, fogo, estão a ver? A par. Se forem dois, podem ir a par. Se forem mais dois, têm que ir em fila. Está bonito, estou a comer palavras hoje, a trocar. Os cavalinhos e as éguas, Ok, pronto. Em relação aos veículos pesados, também já não é novidade para vocês. Não estão aqui por serem frágeis, mas sim as suas dimensões vão nos trazer outro tipo de problemas. Problemas de fluidez. O que é fluidez? A tal situação de filas de trânsito. Nós temos que ir ali atrás dele e vai provocar filas de trânsito. E problemas, sobretudo, de visibilidade. Ou seja, vão-nos tirar a visibilidade e vão fazer com que nós não tenhamos uma visibilidade para a frente, ok? Depois, as suas dimensões, muitas vezes, em termos de mudanças de direção, em termos de manobras que eles tenham que fazer, vão ocupar as várias vias de trânsito. Eu lembro-me na altura que até desenhei a situação de termos um cruzamento, certo? E estar aqui o veículo pesado e para ele virar à direita, ele tinha que fazer isto, não é? Muitas vezes, sem exageros, não, quase que fui ao passeio do outro lado, é o que eu digo. Certo? Portanto, ele muitas vezes, para fazer algum tipo de manobra, obviamente tem que utilizar as várias vias de trânsito existentes. Portanto, vai ocupar o espaço dele e o espaço dos outros. Portanto, obviamente, tenham cuidado, não se metam atrás de um veículo pesado, porque se estivermos mesmo atrás dele, ele vai fazer marcha atrás e nós vamos estar ali atrás e ele não nos vai ver. Portanto, não vai haver hipótese. As suas características originam problemas de fluidez, de visibilidade. Portanto, devemos aumentar a distância de segurança, avaliar corretamente a distância que dispomos para os ultrapassar ou para nos cruzarmos frente a frente com eles, manter uma distância lateral maior quando os ultrapassamos ou nos cruzamos com eles, que é, lá está, para não haver colisão lateral, certo? E
segurar com firmeza ao volante. Porquê? Porque são um tipo de veículos, quando nós estamos ou a cruzarmos com eles ou a ultrapassarmos, provocam deslocação de ar. Ok? Portanto, há ali uma força extra que nós vamos sentir no volante quando nós temos que ultrapassar. Isto era o que eu estava a tentar demonstrar no desenho. É mais fácil verem por aqui. Ok? Portanto, aguardem cá atrás, porque ele até pode ter que fazer marcha atrás, porque pode não conseguir fazer a manobra de uma vez. Portanto, nunca se metam muito perto deles nesse tipo de situações, como é óbvio. Pronto. Vocês vão ver que é fácil. Ora bem, depois, esta parte foi das partes que eu mais insisti no MSR. Lembram-se do civismo e do comportamento cívico e da condução defensiva? Perdemos N de tempo. Lembro-me que falei na maior parte da aula, guardei, obviamente, para falarmos nisto. Espero que tenha ficado alguma coisa. O que vamos falar agora é relembrar, basicamente. Ok. Alguém sabe o que é a condução defensiva? É pararmos em todos os lados, como sai lá uma pergunta. É andar a 5 ou a 10, como sai lá uma pergunta. Não é nada disso. É uma atitude do condutor, certo? Que consiste em conduzirmos de modo exatamente a evitar o acidente. E depois nós falamos de umas palavrinhas chaves. Ok? Cooperação, nós temos que cooperar com o outro, temos que haver a tal comunicação. Podes ir, lembram-se, nós falámos, não há cá luzes de perigo, para agradecer, agradece com a mão, não há cá luzes, sinais de luzes para dizer eu estou aqui. Comunicação é feito com gestos, comunicação é feito com os piscas, certo? Ou seja, tem que haver a tal cooperação. E para haver essa cooperação, eu disse 4 palavrinhas-chave. Lembram-se das 4 palavras-chave? Vou dizer uma. Se calhar depois vocês já chegam lá. Não importunar. Não importunar. Certo? Que é cumprir as regras, cumprir as normas, cumprir os sinais, abster-nos de fazer algo que possa prejudicar e importunar os outros. Compreender. Apontem, não importunar. Compreender, que é aquela parte que eu disse. O que é que nós temos que contar que o outro vai fazer? Que ele vai fazer bem ou que ele vai fazer mal? O que é que nós temos que contar quando temos um peão perto da passadeira? É que ele vai passar ou que ele não vai passar? O que é que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que o outro vai errar ou que vai fazer bem? Nós temos que pensar que ele vai fazer mal. E temos que compreender esse erro. Desculpá-lo. Porque nós também vamos errar e vamos querer que outro consiga redimir o nosso erro. Ou seja, que ele errou, mas eu consegui evitar o acidente. Ou seja, temos que compreender. Compreender e desculpar os erros dos outros. E as duas últimas, que normalmente estas vocês dizem sempre e são as que saem mais em exame. Que até vocês costumam a dizer, não surpreender, muito bem, Maura, nem ser surpreendido. Estas é das que saem mais em exame. Não surpreender, nem ser surpreendido. Não importunar, compreender, não surpreender, não se deixar surpreender. Ou seja, não sermos surpreendidos. Como é que nós não nos deixamos surpreender? E aí sim, houve alguém que falou muito bem aqui, Abnildes. Como é que nós não nos deixamos surpreender? É fazermos o quê? Uma correta recolha de informação. Ver, estar sempre atento. A capacidade que vamos ter de prever, de antecipar, se nós tivermos essa capacidade, é o que vai fazer muitas vezes nós não nos deixarmos surpreender.
Ai, que desesperada. Portanto, não surpreender é tornar-nos visíveis. Eu estou aqui, estás-me a ver, e aí podemos utilizar o pisca com antecedência para sinalizar uma paragem, uma mudança de direção, uma sinalização luminosa no sentido de tornar-nos visíveis, dizermos, estás-me a ver, eu estou aqui. Os sinais sonoros, muitas vezes, temos que os utilizar, não como forma de protesto, mas no sentido de estou aqui, de assinalarmos a nossa presença. Isso são tipos de comunicação que nós temos que utilizar para não surpreendermos. Não nos deixar surpreender. Estas técnicas de condução. Ou seja, a tal observação, a correta recolha de informação. E não se lembram como é que eu comparei? Lembram-se das 3 etapas. Recolha de informação, análise e decisão e ação. Certo? E eu comparei estas 3 etapas com o quê? Não se lembram? Já foi muito no início. Mas era ótimo que se lembrassem, porque faz falta. Qual foi a comparação que eu fiz? Recolha de informação, análise e decisão e ação. Eu disse que estas etapas eram como uma conta de quê? Agora já sabem. Uma conta de... O que é que acontece se vocês errarem na recolha de informação? O que é que acontece numa conta de matemática se vocês errarem na primeira soma, ou na primeira multiplicação, ou na primeira divisão? Vai dar asneira, vai dar mal o resultado. Aqui, se vocês falharem, vamos andar sempre atrás do prejuízo. Então, se nós falharmos, vai haver asneira. Condução defensiva é a atitude tomada pelo condutor no ato da condução de modo a evitar o acidente. Lembrem-se, se a bola salta para a faixa de rodagem, é provável que surja uma criança atrás. Se há crianças a brincar no passeio, é provável que possam atravessar inadvertidamente a faixa de rodagem. Hoje estou mesmo tatarelho. Se há idosos nos passeios, é provável que possam atravessar também a faixa de rodagem e podem não nos estar a ver. Se um veículo estacionado deita fumo pelo escape, é provável que o seu condutor possa iniciar ou retomar a sua marcha e pode não nos estar a ver. Se um veículo circula lentamente, é porque o condutor possivelmente... Esperem só um bocadinho. Cris, desligaste-me a luz. Desculpem. É possível que o condutor esteja perdido à procura de uma via, à procura de um estacionamento. Se nós olhamos para um carro e vemos o condutor a gesticular muito, possivelmente ele está estressado, ele está nervoso. Pode realizar algum tipo de movimento no veículo que nos pode vir a influenciar. Portanto, são tudo, okay, coisas importantes, são índices que vocês têm que recolher. Eu posso vos dizer que hoje, por exemplo, estava numa aula de condução, uma coisa simples. E simplesmente tínhamos um sinal temporário de obras na via. Num local de visibilidade reduzida. O aluno, visível, o sinal bem visível, e o aluno travou à última. E porquê é que ele travou à última? Porque apareceu-lhe de repente um carro de frente. E o sinal estava na nossa via. Nós é que o tínhamos que contornar. Agora, se calhar, se tivesse travado mais... Aliás, foi quase eu que fui lá. Ele, quando viu que eu ia carregar, foi ele. Isso é desnecessário. E é para esta parte teórica que eu estou aqui a dar, é para evitar este tipo de situações. É que vocês vejam, recolham informação, vocês veem alguma coisa que seja os tais índices escritos que nós falamos aqui muitas vezes, e pode ser um sinal, pode ser um veículo mal estacionado, e não hoje apanhamos 3 ou 4 cãezinhos no meio da rua. Ou no passeio, um animal irracional, o que é que pode acontecer de repente? Pode-se lembrar de atravessar. Reduzam a velocidade. Estejam atentos ao comportamento.
Ok? Estes exemplos que eu pus aqui, ou que eu vos li, ou que eu vos disse aqui, da bola, do carro a trabalhar, daquela que eu falo muitas vezes de o carro, o condutor acabou de imobilizar o veículo. O que é que pode acontecer? Ele pode abrir a porta, como aconteceu há bocado, pode abrir a porta e não estar a ver. Se acabou de parar, deixa ver a reação, deixa ver se ele vai sair do veículo. Se vai sair algum passageiro que pode estar a errar e vai abrir a porta do meio da faixa de rodagem. Então, são tudo coisas importantes. Vocês podem me dizer, estou a aprender, porque a maior parte das vezes vocês dizem, a vossa resposta é, estou a aprender. Mas se estou na condução, isto já foi falado. E eu tenho a certeza que já foi falado. Portanto, vocês não estão a aprender. Porque se estivessem a aprender, não respondiam aquilo. Porque já ouviram. Eu às vezes eu posso vos dizer que eu sou obrigado muitas vezes. E por isso é que às vezes é mau, entre aspas, vocês terem como formador prático. Porque eu sei o que explico. E muitas vezes apanho alunos que eu sei, já fizeste o online. Ok, então olha, vai à aula X e vai ver se não está lá isto. Porque é que agora eu tive que te parar o carro, estou aqui, estamos com a aula parada a explicar-te uma coisa, certo? Em vez de estarmos a andar para a frente a fazer quilómetros, que faz falta, quanto mais quilómetros vocês fizerem, mais, obviamente, experiência vocês ganham, mais situações é provável nós passarmos, e muitas vezes estamos parados na aula, porque é preciso chamar a atenção um aluno que vê um sinal de perigo, que vê uma passadeira, que vê bandas cromáticas e continua à mesma velocidade. Certo? Atenção. Ok? O que é que nós temos que esperar de um condutor que tem um stop? Maura, calma, já falo nisso. O que é que nós temos que esperar de um condutor que tem um stop? Que ele não vai parar. O que é que ele tem que fazer? Tem de parar. Mas o que é que nós temos que esperar? Abneles, o que é que nós temos que esperar é que ele não pare. Para estarmos preparados, para o caso dele não parar, conseguirmos evitar o acidente. Eu estou a perguntar, e esta pergunta já fiz várias vezes, fiz com desenhos. O que eu tenho de esperar é o erro do outro, que ele não me está a ver, que eu posso ter que travar para evitar o acidente. Uma das situações que acontece muito, e hoje várias situações, verde. Estamos numa reta, está verde. Nós estamos para aí a 50 metros do semáforo. Qual é a probabilidade de nós estarmos a chegar ao semáforo e ficar vermelho? É grande, porque já está verde há muito tempo. E é sempre a andar. Vai com calma. Local onde somos obrigados a moderar a velocidade. Cruzamentos e entroncamentos. Aquilo é o quê? Tem lá um semáforo, ou é cruzamento ou é entroncamento. E não, sempre para acelerar até à última. Depois, trabalhamos brusco ou temos que muitas vezes passar naquele amarelo e um amarelo já alaranjado. E depois já é o critério do examinador. Porquê? Porque não recolhemos corretamente, porque não estamos a cumprir aquilo que aprendemos na teoria. Maura, uma das coisas que eu costumo dizer, e isso também é avaliado, obviamente, no exame prático, é a vossa destreza. Portanto, não é quando vocês vão em excesso ou velocidade excessiva, não é só aí que cometem contornações. Se vocês não fizerem com que o trânsito flua, ou seja, a tal fluidez, se andares sempre devagar, não és avaliada, certo? E vais reprovar na mesma. Por isso é que eu digo, vocês têm que andar onde têm que andar. Vocês têm que moderar onde têm que moderar. Como é que vocês sabem isto? Simples. Vai haver sítios que é dentro de uma localidade em que a velocidade máxima é 50 e vocês vão poder ir a 50. Há sítios que é dentro de uma localidade que a velocidade máxima é 50 e vocês vão ter que ir a 10 ou a 20. Porquê? Porque tem mais carros, porque tem mais passadeiras, porque o local é mais estreito. Vocês próprios vão ter que ter capacidade para avaliar isso. Agora, não vamos para uma autoestrada onde a velocidade máxima é 120, sem nenhum veículo à nossa frente, irmos ali a 60 ou a 70. Ninguém vai passar assim, de certeza absoluta.
Estão a perceber a mensagem? Portanto, vocês têm que avaliar 4 elementos principais da circulação rodoviária. 4 elementos principais da circulação rodoviária. Homem, veículo, via. Qual é o outro? Qual é o outro? Falta um. Homem, meio ambiente. Meio ambiente. O que é que nós falamos no meio ambiente? Porquê é que nós falamos no meio ambiente? Porque varia. Varia. Então o que é que nós temos que fazer? Adaptar a maneira como conduzimos aos diferentes meios ambientes. Chuva, com chuva, sem chuva, dentro e fora de uma localidade. Não é só meio ambiente, condições ambientais. Meio ambiente, o ambiente rodoviário. Conduzir dentro de uma localidade, conduzir fora de uma localidade. Estão a ver a aplicação da teoria na prática? Não vejam, isto foi das primeiras mensagens que eu vos disse logo na primeira aula, não vejam uma formação teórica para passarem apenas no exame teórico, senão vocês vão ter problemas na prática. Porque a formação teórica e da maneira que é dada, e mais uma vez está aprovado, certo? Não vai ser nenhuma pergunta a dizer, olha, para vocês responderem, tenho que andar, não tenho que andar, e tenho que moderar, não tenho que moderar. Não vai ser nada disso. Mas sai-vos pergunta a dizer, o que é que eu tenho que fazer neste local? E vocês vão saber responder. Moderar a velocidade. Porquê? Porque tínhamos uma passadeira, chegam lá fora, estou numa aula de condução, vamos numa reta, íamos a 80. Passamos a passadeira a 80. Não. Ok, estamos a 80, podíamos ir a 80. Vemos a passadeira, tem o sinal de perigo, tem o sinal de informação no local exato a dizer ali é a passadeira. O que é que vamos fazer? Vamos moderar, vamos procurar. Porque vocês têm que procurar o peão. Não têm que esperar que ele chegue à vossa frente. Porque senão aí se calhar já vai ser tarde. E como é que vocês procuram um peão? Olhando. Mas é só olhar ou é melhor moderarmos a velocidade? Se calhar, se moderarmos a velocidade, vai nos dar mais tempo a ver ou não se vem algum peão. Não é naquela de, ok, vou rápido, porque se eu for rápido, não, sou mais rápido que os peões, não vem peão nenhum. Nunca vou apanhar. É como aquele que dizia, eu ando sempre de força, porque assim passo sempre antes do acidente acontecer. Até o dia de ter um acidente. Ok? Obviamente era uma piada, como é óbvio. Certo? Está percebida a mensagem? Está? Chega! Ora bem, preparem-se que as duas últimas aulas são muito exigentes. Esta foi meia stand-by, mas as próximas são muito, mas mesmo muito exigentes. Segunda palavra-chave, número 36. 36. Segunda palavra-chave, número 36. 36. Ok? Bom descanso e até amanhã.